Oi, turma! Bom dia! O vídeo de hoje é para a gente corrigir os exercícios da atividade matemáticas S05 que vocês realizaram na semana 5. Era aquele formulário que eu pedi para vocês responderem. De acordo com as respostas de vocês, eu percebi que tem alguns conceitos que vocês não entenderam bem. Então, a gente vai hoje rever essas questões e esses tópicos, tá? A primeira questão que a gente vai resolver aqui é essa daqui. E ela falava o seguinte: a figura mostra o gráfico de uma função f. Encontre todos os valores de x tais que f de x é igual a menos 1. O fato de a gente ter esse asterisco aqui só mostra pra gente que é obrigatório responder a questão, tá? Então, todas as questões eu coloquei essa obrigatoriedade. Quando ele me fala que o f de x tem que ser igual a menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou procurar onde está esse menos 1. Só que eu tenho que saber diferenciar se ele é esse menos 1 ou se ele é esse menos 1 aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, eu quero que vocês lembrem sempre do seguinte: f de x é a mesma coisa que y. Então, eu estou te perguntando onde o y deu menos 1, ou seja, quais valores de x eu tenho onde o y deu menos 1. Então, o menos 1 está aqui, correto? Isso mesmo. Então, eu vou pegar essa linha e vou procurar. Ó, eu tenho um ponto aqui e eu tenho outro ponto aqui. Então, quem é esse valor de x? 3. Quem é esse valor? 7. Qual é essa alternativa? É essa daqui. A outra questão que a gente tinha era essa daqui, ó, para observar o diagrama e marcar as alternativas verdadeiras. Então, a gente tem que analisar uma por uma. Então, vamos lá. Se f de x é igual a 3, então o x vale 1. Então, eu vou ter que procurar primeiro por aqui, ó. Então, o meu y é igual a 3. Onde que está o meu y? Bom, a minha função não, né? O meu diagrama aqui, como a seta sai do A e vai para o B, ele é de A para B. Significa que o meu A são meus valores de x e o meu B são os meus valores de y, ou o meu valor de f de x. Eu também posso entender isso. Então, onde o meu y é igual a 3? Aqui. Quem era o meu x? 1. Ó, essa aqui era a verdadeira, tá? Ah, outra coisa, quando tem um quadradinho é para marcar as verdadeiras. Quando tem a bolinha, daí é só para marcar uma, tá? Tem essa diferença também. O f de 2 deu 4? Bom, o f de 2, na verdade, deu 5. Então, não. Então, essa daqui, ela é falsa. Vamos botar ela aqui. O meu domínio é chaves 0, 1 e 2. Quem é o meu domínio? Meu domínio são meus valores de x. Aqui, o meu valor de A. Confere, ó, 0, 1 e 2. Sim, confere. Então, essa daqui também ela é verdadeira. A minha imagem é 1, 2, 3 e 5. Ó. 1, 2, 3 e 5. Na verdade, essa aqui é falsa também, né? Por que que ela é falsa? Porque esse daqui, ó, todos esses elementos aqui é o meu contradomínio. A minha imagem, só os valores que chegou a setinha, que é 1, 3 e o 5, portanto, a última era verdadeira. Uma coisa que eu já vou pontuar aqui, nas outras questões, quando eu peço para fazer o domínio, eu tenho duas respostas. Quando eu respondo com chave, eu estou falando pontualmente de números. Então, quantos números eu tenho aqui? 3. Quem são eles? 0, 1 e 2. Tá aqui os meus 3 elementos, tá? Os meus três elementos, isso aí mesmo. Quando eu respondo assim, eu só tenho o 0, eu só tenho o 1 e eu só tenho o 2. Qual foi a representação que eu tirei esses dados? Diagrama. Então, eu só vou responder assim quando eu tenho diagrama. Tá bom? Os próximos eu vou falar nos próximos para vocês verem bem as diferenças. Outra questão que eu passei para vocês era essa aqui. Dava esse gráfico e pede o domínio e a imagem. Só que aqui eu já estou falando de um gráfico. Então, aqui eu não posso responder que o meu domínio é menos 3, menos 2, menos 1, porque isso aqui é uma mentira. Porque entre o 3 e o menos 2, eu tenho vários números que eu não consigo pontuar. Por quê? Porque são inúmeros, são muitos números. Então, isso vocês têm que prestar sempre muita atenção. Então, quando eu falo do meu domínio, eu estou falando dos meus valores do meu x. Então, eu estou falando desse intervalo. Como é que eu respondo o intervalo? Colchete, tá? Ou colchete fechado ou colchete aberto. O que que vai depender? Desse ponto aqui externo. Então, presta atenção. Onde que começa no meu x?
começa aqui no menos 3. Então, o meu domínio, ele é do menos 3 até o número 1, porque para aqui, ó. Estou falando desses valores aqui, ok? O que acontece com esse menos 3? Esse ponto aqui, ó, bolinha fechada ou bolinha aberta? Bolinha fechada. Então, o colchete fica virado para o número e eu digo que o colchete é fechado. O que aconteceu com esse 1 aqui, ó? Também é bolinha fechada. Então, eu vou fechar. Das minhas alternativas, pode ser essa ou pode ser essa última. O que vai determinar é a minha imagem. Como é que eu vou fazer para olhar a imagem? Vou até escrever de outra cor, ó, vou botar de azul, para a gente poder diferenciar. A minha imagem são os meus valores aqui de y. E onde que começou? No menos 1. Onde que parou? No 3. Aqui eu sempre vou colocar o do menor para o maior, tá? Não esquece disso. O menos 1 é bolinha fechada? Então, aqui é fechado. O 3 também é bolinha fechada? Também é fechado, ó. Bolinha fechada, bolinha fechada. E onde que está essa? Essa aqui última, né? Essa daqui, ó, fala que 1 é positivo. Por isso que essa aqui é falsa. Então, qual que é a verdadeira? Essa última alternativa aqui. Outra questão que eu trouxe para vocês é essa daqui, ó. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com seus lados. 3 triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. 3 lados iguais. Quando eu falo de 3 lados iguais, eu estou falando de um triângulo equilátero. Então, tá. O segundo possui um ângulo de 90, então é um triângulo retângulo. Já excluímos uma opção, né? E o terceiro tem 3 lados diferentes. Então, pensa comigo, qual é o nome do triângulo que tem 3 medidas diferentes? Escaleno. Portanto, é essa alternativa aqui. Outra questão do formulário era essa daqui. E ela fala o seguinte: o teorema da bissetriz interna afirma que a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina sobre o lado oposto os segmentos proporcionais aos lados pertencentes ao do ângulo considerado. No triângulo ABC a seguir, AD é a bissetriz de um ângulo A. Qual é a medida de A? Então, como que eu resolvo essa questão? Eu resolvo da seguinte forma. Eu vou pegar as medidas que eu conheço, né? Então, eu vou pegar esse lado dividido para esse, igual a esse sobre esse. Vai ficar assim. 4x mais 10 sobre 6 é igual a 12 sobre 2x. Aí, aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 4x mais 10 vezes 2x. 6 vezes 12 fica 72. Aí, agora eu vou fazer a distributiva. Então, 2x vezes 4x vai ficar 8x ao quadrado, né? 2x vezes 10 vai ficar 20x, igual a 72. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau. Aí, eu preciso resolver essa equação do segundo grau. Resolvendo ela, eu chego num delta de 2.704, chego num x' de 2 e num x duas linhas de menos 4,5. Só que como a gente está falando de uma medida de x, esse menos 4,5 não serve para a gente, né? Porque não tem medida negativa. Portanto, a resposta correta fica sendo 2. Outra questão que a gente tinha era essa daqui, e ela fala o seguinte. Outra questão que tinha lá no nosso formulário era essa daqui, e ela fala o seguinte. Sobre as proposições, pode-se afirmar que a área de um triângulo retângulo com cateto 3 e 4 é igual a 12. Bom, se eu tenho um cateto, um triângulo onde um cateto é 3 e um triângulo é 4, daquela tabela da página 18, aqui tem que ser 5, certo? E como é que eu calculo essa área? É cateto vezes cateto sobre 2. Então, 3 vezes 4, 12, sobre 2, 6. Então, essa daqui, ela é falsa, né? Então, nem vou marcar nada para a gente não acabar confundindo. O perímetro do triângulo retângulo com cateto 3 e 4 é igual a 12. Bom, é o mesmo triângulo aqui do lado, então eu tenho que fazer o 3 mais o 4 mais o 5, que sim, vai dar 12. Então, essa aqui era a verdadeira, né?
A outra alternativa falava o seguinte: a terna 5, 12 e 13 corresponde às medidas dos lados de um triângulo retângulo. O que é a terna? A terna quer dizer que são três números, três elementos, uma sequência, sabe? Que é onde aqueles três números ali vão responder. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar o seguinte: eu posso fazer pelo Teorema de Pitágoras e eu posso pensar, quem é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa é meu maior lado, então eu vou fazer 13 ao quadrado igual 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E sim, isso aqui vai dar certo. Ou eu volto lá na página 18 do livro, que vocês vão ver que tem essa terna aqui lá, tá bom? Outra questão que eu trouxe é essa daqui lá do formulário. E para a gente poder resolver ela, eu tenho que lembrar que o lado AB mais o lado AC, a soma desses lados tem que ser menor do que o BC, tá? Porque eu estou entendendo que o 26 é o maior lado. Porque essa aqui foi outra questão que eu trouxe para vocês, né? E daí, na hora que a gente resolve ela, a gente tem que pensar o seguinte: a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado. Então, primeiro eu vou entender como o 26 é o maior lado. Então, eu vou fazer a primeira parte dela, que é o seguinte: x mais 5 mais 2x mais 15 tem que ser maior do que 26. Aí, resolvendo aqui, eu vou ficar com 3x mais 20 maior que 26. Então, 3x tem que ser maior. Aí, 26 menos 20 vai ficar 6. Então, x tem que ser maior do que 2. Bom, a primeira parte está resolvida. A segunda parte, eu vou entender como esse aqui vai ser um possível lado maior, porque é outra situação que pode acontecer, né? Porque 2 vezes um número mais 15 pode dar mais do que 26, sim. Então, a gente tem esse outro caso também. Aí, eu vou escrever aqui x mais 5 mais 26, essa soma tem que ser maior do que 2x menos 15. Não, mais 15. Pronto. Aí, aqui eu fico que x mais 31 é maior do que 2x mais 15. Então, eu posso levar o x para o outro lado e trazer o 15 para cá. Então, vou ficar com 31 menos 15. Eu vou fazer direto. 31 menos 15 vai ficar 16. Daí, 2x menos 1 vai ficar x. Então, fica essa resposta aqui. Mas olha só, se o meu x tem que ser maior que 2, mas ele tem que ser menor do que 16, significa que a minha resposta é 2 menor que x, menor que 16, que é essa daqui, ok? Essa foi uma questão que teve muitos erros, a maioria de vocês erraram, e é porque vocês ainda não conseguem identificar a diferença quando eu vou responder. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um gráfico. Quando eu tenho um gráfico, eu tenho intervalos, então eu vou responder o meu domínio e a minha imagem através do quê? De intervalos. Então, quem é o meu domínio? Colchete. Quem que eu vou responder? Quem começa e quem termina? Começa aqui no 0, então 0, vírgula, e termina aqui no 4. 4, fechei, tá? É só isso mesmo, não tem mais nada para fazer. Alguns de vocês responderam que era 0, 1, 2, 3 e 4, mas eu vou responder isso quando é diagrama. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma representação gráfica, por isso que eu não respondo daquele jeito. Já a minha imagem, eu vou responder do menor ao maior em relação ao quem? Em relação a y. Então, a minha imagem também é um intervalo, que é de 0 até 2, fechado. Outra questão que teve foi essa questão aqui falando dos indígenas, né? Então, o que a gente pode entender? Que são triângulos semelhantes. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui e vou desenhar um outro triângulo aqui. Então, presta atenção comigo. As sombras, uma tem 2 metros e a outra tem 2,2, certo? A Índia tem 1,50 m, só que ele está falando que 1,50 projeta a menor sombra, então 1,50 está aqui. Se ele estivesse falando respectivamente, eu já sabia que esse é respectivo com esse. Como ele não fala, eu tenho que continuar lendo, como a menor sombra está ali. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que fazer que 1,50, né, 1,5 sobre 2, é proporcional a x sobre 2,2. Aí, aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, 2x é igual a 3,3, portanto, meu x é 3,3 sobre 2, onde o meu x fica 1,65, tá bom?
Por hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima.